As cidades comuns nascem e crescem do pulsar espontâneo de uma pequena vila, de um porto, de um entreposto no caminho de uma rota comercial. Tem sido assim ao longo da história. Quando menos se espera, aparecem os aglomerados urbanos. O Brasil do século XX assistiu a um fenômeno que foge completamente a estas características. A capital de um país que surgiu da vontade obstinada de um presidente, do gênio criativo de um arquiteto e das soluções engenhosas de um urbanista. Talvez artificial, mas banhada no suor da coragem. Fora as inúmeras razões políticas, econômicas e estratégicas que desembocaram no Planalto Central, um poeta diria que Brasília surgiu da junção de um sonho com rabiscos na prancheta. Neste programa, a repórter Dinalva Ferreira foi em busca dos caminhos que levaram à nova capital. Os homens que ocuparam o vazio do Planalto Central, a memória dos primeiros personagens e os problemas de cidade comum gerados pelo crescimento além do planejado. Os 50 anos de Brasília, agora no Repórter Senado. No meio daquela poeira, aquela cidade de ficção científica, né? Era uma joia branca, o plano piloto branco no meio do cerrado, todo verde. Aquele vermelhão com aquela faixa branca do eixo todo iluminado. Meu nome é Simão Pitelli, eu cheguei em Brasília dia 15 de abril de 1958. Eu cheguei em Brasília em 1978. Vim do Rio Grande do Sul, cheguei em 1960 em Brasília. E eu agradeço todos os dias minha mãe ter tido essa ideia de transferir para Brasília, né? Ela surgiu no meio do nada, ou no meio de tudo, no coração de um Brasil desconhecido. Para se chegar a este lugar há 50 anos, não tinha estrada, não tinha caminho. Qualquer rua era mato, qualquer esquina era cerrado. Demorei uma semana de caminhão, não foi de a pé não. Eu não tinha estrada não, minha filha. Descobrir esse ponto perdido foi uma tarefa da Missão Cruz, que andou por aqui muito antes, em 1892. Quando o Cruz veio do Rio, ele veio de trem até Uberaba, colocou o equipamento todo em lombo de burro e veio de Uberaba até Pirinópolis, onde ele fez a base para localizar os 4 pontos do quadrilátero. Por questões de segurança nacional e ocupação do território, a mudança da capital vinha sendo imaginada muito antes de 1960. Um fato em especial assustou os governantes da época. No suicídio de Getúlio Vargas, ficou patente a precária condição de segurança do governo. Aquele fato, o simples fato do corpo ter sido transportado pela multidão, que mostrou que as condições de segurança do governo eram precárias. Sem estradas, foi pelo céu que Dona Zenaide viu o presidente Juscelino chegar à antiga Fazenda Gama em 1956. Na primeira vez que o presidente pôs os pés no ponto do Cerrado, onde hoje está a capital. Com 16 anos na época, ela serviu um cafezinho para o presidente. O meu irmão chegou e disse assim: Zenaide, você e Bela vão lá na Casa Grande fazer um café, porque chegou um povo aí. E é o presidente da República, doutor Jorge Celino. Vai lá fazer um café, vamos lá fazer um café para nós. Dona Zenaide aparece nesta imagem histórica do presidente JK com a comitiva. Quando eu cheguei com a bandeja, ele perguntou meu nome. E eu disse, Zenaide. Aí eu sou Zenaide. Ele disse, Zenaide, você me conhece? Eu disse, só por televisão. Para mim foi uma coisa normal. Eu não podia entender a dimensão daquele momento, não. Eu não sabia que um cafezinho rendia essa tanta coisa, viu? Hoje eu acho importante, você sabe por quê? Porque eu faço parte da história.
determinação foi o que trouxe JK com muito custo até aqui. Atrás dele, a esperança de milhares de brasileiros. Os nordestinos, quando se falou na mudança da capital, eles já vieram antes do concurso. Do concurso está feito, já começou a se construir a Cidade Livre, que hoje é o Núcleo Bandeirante. Nas pranchetas, a utopia começava a se desenhar. No Cerrado, 2 eixos que se cruzaram em linha reta deram início ao sonho, que transformou o Cerradão perdido no Planalto Central numa estrada para o Brasil do futuro. Naquele momento mudava-se os eixos, não era mais o eixo Rio-São Paulo, estava sendo enfocado, mas mudava-se os eixos, traziam para a nossa cultura, por que não dizer para um avanço da nossa civilização, os novos eixos desse país. Brasília representou, na passagem dos 50 para os 60, a afirmação da nossa capacidade criativa, da nossa capacidade de fazer, né, de realizar coisas. Né? Isso é um feito brasileiro de um tamanho que o Brasil não se dá conta. Brasil Central, Planalto Central, essa luminosidade, essa calota celeste, enfim, essa paisagem maravilhosa. E aí, com muita sensibilidade, acontece uma coisa que eu entendo que é uma coisa singular, um momento histórico único. A união, muito bem, vamos dizer assim, administrada, orquestrada por JK, a união de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. O traçado de Lúcio Costa foi ganhando vida nas mãos de brasileiros que vieram do norte, do sul, de todo o país. Gente como seu Valdomiro, 79 anos. Ele chegou em 57. Só trouxe a mulher e os 7 filhos no ano da inauguração. Hoje mora em uma cidade satélite de Brasília e percorre de ônibus o caminho de casa até a 109 Sul, que ele ajudou a construir. No passeio pela quadra, brotam lembranças daqueles dias. Juscelino, aparecia, vinha aqui? Nossa, definitivo. Era a coisa mais difícil passar 2, 3 dias que ele não vinha aqui. Ele vinha, como é que era? Ele vinha, cumprimentava os operários todos, procurava como é que estava o serviço. Ficava uma fila de operários, 2 filas, assim, uma de um lado, outra de outro, lá no restaurante. Ele pegava na mão de todo mundo. Andava com a botona. No meio da Terra Vermelha, o branco foi surgindo nas formas criadas por Oscar Niemeyer. As formas que se tornariam ícones da arquitetura moderna atraíram os olhares do mundo, provocaram sentimentos, sensações. Espanto, como escreveu numa crônica a escritora Clarice Lispector, quando esteve aqui pela primeira vez em 1962, 2 anos depois da inauguração. Os 2 arquitetos não pensaram em construir beleza. Seria fácil. Eles ergueram o espanto inexplicável. Uma beleza assustadora, segundo Clarice. Brasília espantou até quem já tinha visto mais do que qualquer outra pessoa na Terra. O astronauta Yuri Gagarin, primeiro homem a viajar para o espaço, esteve aqui em 1961. Parece que estou chegando em um planeta diferente. Os criadores de toda essa beleza também se assombraram com o resultado da criação. Às vezes me espanto e me envaideço quando penso, fui eu que planejei, que inventei a nossa capital. Quando chego perto de Brasília, parece um milagre. Fico pensando que seria quase impossível Juscelino ter feito essa obra toda em 3 anos e meio. A Brasília é um grande museu, né, a céu aberto, o maior museu de arte moderna do mundo. O arquiteto Antônio Carlos Carpinteiro fez o caminho de Campinas, São Paulo, até Brasília, de ônibus. Ele veio para estudar na UNB, um projeto revolucionário, comandado por Darcy Ribeiro. Quando apareceu a Universidade de Brasília, que eu vim para cá, foi exatamente nessa dinâmica de ir para uma cidade nova, para a construção de um país novo, para um raciocínio de tudo
novo saindo daquele ranço das coisas que tinha no Brasil. O senador Fernando Collor veio em 1967 com o pai, que também era senador na época. Um dia o meu pai chegou e disse para mim, no Rio, né? Morava no Rio, ele disse, olha, fundaram uma escola que dizem que é extraordinária em Brasília. Vamos lá que eu queria que você conhecesse. E aí eu vim num Eletra da Varig, que fazia ligação na época, estamos falando de 1967. E aí eu vim conhecer essa escola. Essa escola havia acabado de ser fundada, montada, idealizada, que foi por Darcy Ribeiro. O caminho que trouxe o belga Simon Pitel em 58 foi o da aventura. Aventura, puramente aventura. Eu não tinha expectativa, eu não tenho profissão, eu não tenho formação acadêmica. E falar que Brasília ia ser construído, é por pura aventura eu ver como que se faz uma cidade. E nunca mais sair de Brasília. Simon chegou de avião, 4 horas do Rio de Janeiro até aqui. E a primeira impressão... O aeroporto era de madeira, era um barracão de madeira. E logo a gente percebeu que a poeira primava. Dominava o ambiente. É uma poeira vermelha ainda por cima. Vendi de tudo, tudo. Fui o primeiro a ter um sutiã de milhos em Brasília, a vender um sutiã de milhos em Brasília. Curiosidades. De tudo. A gente vendia de tudo na loja. Vendia de sapato de pneu, de sola de pneu, até roupas sofisticadas para a época. De mascate a dono de restaurante, numa época em que o dinheiro circulava. Em 1964, Simon Pitel comprou o restaurante Roma, um dos primeiros de Brasília. E um dos únicos que sobrevivem até hoje na W3, o centro comercial na época. O restaurante era frequentado pelos políticos, funcionários públicos, motoristas de táxi. Todo mundo passava pelo Roma. Uma correria, como lembra Otávio, cozinheiro desde aquela época. Ave Maria, não corre danado. Nossa Senhora. Corria. O pessoal tinha aqui só 2 salões. E a gente corria. E era muita gente. Só na cozinha nós era 17 pessoas. Só o dia, fora o pessoal da noite. Quem viveu em Brasília nos anos 70 não passou pelo Roma, não viveu. Todos, a madrugada, tudo, a saída dos bailes, do iate naquela época, todo mundo vinha para o Roma. Os políticos, os motoristas de táxi. Era uma mistura social muito grande. Enquanto Brasília virava cidade de régua e compasso, no Rio de Janeiro, a arquiteta Alda Rabelo participava de um grupo de trabalho encarregado da transferência dos funcionários públicos para a nova capital. O maior desafio do grupo, num curto espaço de tempo, cuidar da fabricação e licitação de móveis padronizados para mobiliar os apartamentos que estavam sendo projetados pela equipe de Oscar Niemeyer. Alda lembra que foi um trabalho complicado, principalmente na hora de entregar os móveis. Era um tal de chegar a carreta com móvel, caminhão. Chegava aí, nós fizemos, o Grupo Trabalho Brasil fez um grande galpão lá na esplanada dos ministérios, que era o galpão onde se iam botando os móveis e cada um com seu apartamento piloto dizia assim, não, aqui é um móvel tal, todos tinham um número, né? Era tudo numerado, classificado. E aí vinham as senhoras dos políticos, meu Deus do céu, diziam assim, mas esse sofá aí eu não quero não sei o que lá. Então era um custo pessoal da distribuição convencer principalmente as senhoras dos políticos de que aquilo era uma solução provisória e para poder mudar para Brasília. E foi o que aconteceu. Alda Rabelo guarda muitas lembranças, mas as que mais emocionam são do dia da inauguração. Nós descemos todos para a esplanada, né, para a Praça dos Três Poderes, e nós sentamos naqueles gramados, né? E aí começou a cerimônia da inauguração e o que foi importante, fora a fase assim, do cerimonial em si, foi os candangos todos, né? Subindo a rampa do Congresso com as bandeiras, com a bandeira nacional. E chegaram lá em cima e aí os hinos tocando
E nós todos aplaudindo ali na frente. Aí isso foi emocionante, eu nunca mais esqueço. Isso eu nunca mais esqueço. Nós todos nós. Todo mundo chorava. Daqui a pouco, a arte que brotou no concreto. Poetas, cronistas e músicos que adotaram Brasília e viram lirismo na solidão do Cerrado. E o que teria sido Brasília caso o projeto de Lúcio Costa não fosse escolhido para a nova capital? Em instantes, no Repórter Senado.